Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, segunda-feira. Opinião de segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Cá estamos nós mais uma vez, com o maior prazer de estarmos com você aqui no programa Opinião do canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Aliás, o Opinião está caminhando, está abrindo aí daqui uns meses, 2, 3 meses. Na verdade, dia 27 de abril, para ser mais exato. Estaremos completando 5 anos ao vivo, na maioria das vezes, não é? Com o nosso programa Opinião, sempre trazendo boas entrevistas. Já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui todas as principais autoridades do estado de Mato Grosso, na política, na economia, na parte acadêmica, né, universitária, enfim, em todos os setores. E isso nos deixa muito envaidecidos e orgulhosos, principalmente, porque, afinal de contas, somos nós trabalhando para que você tenha as informações diretamente da fonte, e a fonte geralmente é o nosso entrevistado. Não é? Hoje, por exemplo, nós não estaremos entrevistando ninguém, porque nós optamos por professor Lorenberg e eu, e principalmente você, conversarmos a respeito de alguns episódios, de alguns acontecimentos do ano de 2024, comentar também alguma coisinha da atualidade aí, não é, nessa reta final do ano. Então é isso. Olha, antes de começar aqui, Lorenberg, hoje eu vou cumprimentar primeiramente o Lorenberg, já eu digo que eu quero que eu quero fazer uma observação aqui agora. Quero cumprimentar antes, então, pela última vez, amanhã tem também, né? Amanhã tem. Pela penúltima vez, esse ano de 2024. Meu amigo Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é a razão maior mesmo do nosso programa. A razão maior do nosso programa é você, telespectador, que nos acompanha, nos prestigia, nos respalda sempre, não é? De segunda a sexta aqui na TV Pantanal. E a razão maior da minha vida, daqui a pouco, hoje é dia 30, né? Daqui a pouco, quando raiar o dia 31, a razão da minha vida atende pelo nome de Narzira, minha mãe. Estará completando daqui a pouquinho mais um aninho de vida. E eu não quero esquecer, porque eu sou bom de esquecer as coisas, não é? Então eu quero aqui, não é, dizer para a razão da minha vida, que é a minha mãe, essa guerreira, essa pessoa que, nossa, não tenho o que dizer. Tem, eu só não saberia, é inefável, é inenarrável, né? Saber exatamente o que dizer para a mãe, né? Lá na Bíblia diz, honrai sempre seus pais, honrai sempre sua mãe. E eu quero mandar um beijo. Eu tenho feito muito isso ultimamente, sabe? Quando eu vou para lá, a gente não mora na mesma casa, né? Mas assim, moramos perto, eu vou para lá e eu fico lá, admirando, olhando para ela, admirando. Aí eu começo a beijar aquele rostinho, aquela bochecha, assim. E assim, aproveitar tudo que eu posso, né? Então, mãe, Feliz Natal. Feliz Natal já falei, Feliz Ano Novo vem aí, que seja um ano bom, mas eu quero desejar à senhora feliz aniversário por mais um ano, né? E obrigado de verdade. Tudo que eu disser aqui em forma de gratidão por ter feito de mim o homem que eu sou. Eu sei que tem alguns, aliás, são muitos defeitos, né, que eu possa eventualmente ter, mas pelas qualidades, por mais que não sejam tantas, mas eu tenho, e acho que eu dou valor muito, porque elas são tão preciosas, e essas qualidades que eu tive na vida, claro que eu tive como referência número 001, a senhora como minha inspiradora, minha guerreira, a pessoa mais importante da minha vida. Então, feliz ano novo, feliz tudo, e principalmente feliz aniversário
Dona Narzira, por tudo, não é? Por ter feito de mim esse ser tão feliz. E só sou feliz porque eu tenho uma mãe que não tem palavras, é um negócio assim fora do contexto, do comum. Feliz aniversário para a senhora. Eu vou aproveitar, Paulo. E só para finalizar, dizendo que todas as forças que eu tenho e as que eu ainda vou tentar buscar, eu quero aglutinar tudo para dizer quanto eu te amo. Que Deus, no qual a senhora também acredita, proteja a senhora sempre, não é? E que a senhora seja sempre isso, essa coisa doce, dócil, doce, maravilhosa. Obrigado por tudo. Deus seja louvado pela senhora existir em minha vida. Feliz aniversário, mamãe querida. Eu também aproveito a oportunidade, dona Narzila, para desejar, mas desejar mesmo do fundo do coração, um grande aniversário da senhora. A senhora é uma mulher guerreira, tem uma família belíssima. E a responsável por ter essa família belíssima é exatamente a senhora, que aguentou e sustentou no sentido de emocional, de amor, de tudo. Tudo. Então, parabéns mesmo, mas parabéns mesmo. E um feliz ano novo. Que o ano que vem seja o melhor ano da vida da senhora. Mãe, é isso aí, tá? Eu fico maravilhado por ter uma mãe desse jeito aí, desse tipinho que aguentou tanta coisa desse filho que foi, muitas vezes, deu muita dor de cabeça. Mas eu sou um homem honrado, não é? Decente, nunca pisei na bola, assim, do ponto de vista que pudesse envergonhá-la. E nunca farei, com fé em Deus. Parabéns, dona Narzira. Beleza? Meu coração está em festa pela senhora. Opinião, então, dessa... Eu estou falando para o aniversário dela daqui a pouco, 31. Como daqui a pouco, no começo né, a gente não vai estar aqui. E não quero dar os parabéns para ela no final do dia. Então, já estou antecipando aqui, antes que eu esqueça, que eu sou bom de esquecer. Lorenberg, o ano de 2024 foi marcado por muitas nuances políticas, não é? Muitas intempéries, inconsistências do ponto de vista da economia que acabam influenciando na política e muitas vezes a política se influencia na economia. Estamos encerrando o ano de 2024 com um comportamento econômico da economia em estado de alerta. Está piscando a luzinha do alerta, a economia. Dólar nas alturas. Enfim, uma enorme indagação, interrogação quanto ao ano que chega, por conta justamente desse fechamento aí. Mas do ponto de vista político, esse ano foi marcado aí por polêmicas, muitas agitações. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anotei aqui, teve que lidar aí com polêmicas, como, por exemplo, a do ministro acusado aí por assédio sexual no seu governo, que era, inclusive, uma pasta onde nenhuma pasta deveria acontecer isso, mas muito menos na que ele comandava, não é? Que é dos direitos humanos. E aí, enfim, teve, na relação com o Congresso Nacional também, teve muitos altos e baixos. O que mais? Esse desgaste ficou por conta aí da novela das emendas. Essas emendas impositivas, emendas parlamentares, por exemplo, até agora no final do ano, ainda traz polêmica, não é? Porque o Flávio Dino trouxe um posicionamento, o ministro Flávio Dino trouxe um posicionamento, os parlamentares não concordaram. Enfim, eu queria que você fizesse, Lorenberg, aí, e o Lorenberg é craque nas análises dele, porque ele acompanha tudo, assim, né? Ele é daquele que acompanha tudo, tem paciência para acompanhar tudo.
que se viu aí nesse 2024 que deixou o cenário tão estremecido do ponto de vista político e estremecimento esse que causou, inclusive, uma recuada, né, na economia, deu para dizer o mínimo, né, que a economia poderia estar bem melhor. Qual que é a sua avaliação nesse aspecto do ponto de vista político, mas também emendando com a economia? Paulo e amigo telespectador, veja, como toda relação com o executivo e o parlamento, sempre haverá, e a história está aí para nos mostrar isso, sempre haverá cisões, sempre haverá conflitos. O mais importante é que esses conflitos não venham a provocar coisas piores. Então, o conflito entre o parlamento e o executivo é sempre bem-vinda, porque eu estou falando do conflito de ideias, amigos. Conflito de ideias são feitos por palavra. Vou trazer uma frase bem simples. O conflito de ideias se dá com palavras e com a palavra. Veja, o conflito de palavras com palavras. Traduzindo em miúdos, amigos. A palavra, por si só, é ideológica. Sabe por quê? É com a palavra que nós comunicamos com as outras pessoas. É com a palavra que nós nos posicionamos como ser humano dentro da realidade que vivemos. É com a palavra que nós defendemos os nossos anseios. Portanto, a palavra é carregada de ideologia. Por que carregada de ideologia? Porque ela tem valores culturais, tem valores, princípios, comportamentos, tudo dentro da palavra. É equivocado quando alguém diz sem ideologia. Quando você abre a boca já está falando de ideologia, amigos. Mesmo que você não saiba, porque a palavra por si só é ideológica. Então sempre haverá no mundo político, o Paulo foi muito feliz, falou mundo político. O mundo político é o espaço entre iguais, ou deveria ser um espaço entre iguais. Esse espaço entre iguais tem diferenças. Por exemplo, igualdade não é a mesma coisa de diferença. São coisas completamente diferentes. Veja, por exemplo, eu e o Paulo somos homens e as mulheres. Somos diferentes das mulheres, mas não devemos ser tratados de forma desigual. Entendeu, Paulo? Uhum. Desigualdade não é sinônimo de diferença ou de indiferença. Não é sinônimo. Nós e as mulheres somos diferentes. Veja, diferentes, porque as mulheres têm uma questão divina, pode gerar alguém dentro dela. Isso é algo divino, fabuloso. Somos diferentes, mas não podemos ser tratados de maneira desigual. Voltando para o campo político. Esse campo político, como é composto por iguais, que tem necessidades diferentes. Porque a sociedade, amigos, é plural. A sociedade é plural porque é constituída por segmentos plurais e não singular. Se fosse singular, não haveria sociedade. Por quê? Cada segmento da sociedade tem necessidades, tem diferenças, tem vontades diferentes do outro segmento. Portanto, o espaço político é o espaço de conflitos. Conflitos. É o espaço de conflitos. E aí entra exatamente o parlamento, exatamente o executivo, seja municipal, estadual e federal, para lidar com essas diferenças, para lidar com esses segmentos todos, para trazer algo que possa trazer benefícios, se não para todo mundo, mas para uma grande parcela disso. É exatamente, entra no mundo político partidário, no mundo político eleitoral, no conflito entre o parlamento com o executivo. E o Paulo tem razão, houve conflitos entre o executivo. Quando não há esse conflito,
assusta qualquer um. O conflito é necessário porque faz parte do jogo político. Só que tem uma questão que devemos colocar sempre. O Paulo colocou da questão do ministro que foi acusado de abuso sexual. É algo que foge do controle do presidente da República. É algo que o governador do estado de Mato Grosso, ele não tem o controle sobre toda a máquina. O prefeito da cidade não tem controle sobre toda a máquina. Imagine o presidente da República, a máquina é muito maior, não tem o controle. Quando acontece uma coisa dessa, tem que agir rápido. Não pode perder tempo. Tem que tirar fora, sobretudo numa pasta tão importante como é a chamada dos direitos humanos. Tem que cortar mesmo. Ah, mas ele tem direito a se defender? Claro, tem direito para se defender, mas fora do governo. Ok, amigo? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é ponto negativo no governo, é a questão da comunicação. Não só, mas é um ponto negativo do governo federal, do governo Lula. A questão da comunicação, ele vem pecando desde o primeiro dia do governo. Por quê? Amigos, sabe qual foi o crescimento do PIB do ano de 2023? Veja, o mercado fez um balanço que o PIB não haveria crescimento. Sabe qual foi o crescimento do PIB no ano de 2023? 4%. Sabe quanto será o crescimento deste ano entre 3,5%, 3,7%, 3,8%? Portanto, está mantendo o crescimento do PIB. A faixa de pessoas na baixa pobreza ou na pobreza absoluta tem diminuído. Portanto, houve ganhos por parte do país todo, só que esse ganho não foi traduzido da forma como deveria para que as pessoas pudessem entender. Então, falha e muito o governo no aspecto da comunicação. A inflação está controlada, 4,5%, está controlada. Só que tem um problema. E aí vem a minha discordância do presidente do Banco Central anterior, que está terminando o mandato agora, dia 31 acaba o mandato dele. Qual é a tese que ele defende? Se o avô dele tivesse vivo, provavelmente assustaria com a tese que ele defende, como se ela fosse a única existente. Combater a inflação com juros altos. Nós chegamos a ter, no ano passado, 13,5% de Selic, amigos. Até no começo de 2024, 13,5% de Selic, que é o instrumento utilizado para combater a inflação. Não se combate a inflação com alta de juros. Até eu, que sou bobo, sei disso. Não se combate a inflação. Vamos dar um exemplo para o seu amigo entender melhor o que eu estou tentando dizer. Fecha seu raciocínio aí para eu chamar o intervalo comercial, ou então me permita chamar o intervalo comercial para a gente continuar com esse mesmo raciocínio aí após o intervalo, porque eu estou sofrendo uma ameaça aqui, gente. Eu vou ter que fazer um BO daqui a pouco se eu não chamar o intervalo comercial. Lorenberg continua o raciocínio dele após o intervalo comercial, ainda falando sobre essa questão nacional. O Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. Uma ótima noite aonde quer que você se encontre. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? É muito bom saber que a gente aqui está tendo companhia tão luxuosa e especial como a sua. Em qualquer bairro, em qualquer canto, em qualquer local, pode estar no local de trabalho, pode estar em casa, enfim. Obrigado de verdade, viu? O Lorenberg, o professor Lorenberg estava comentando e eu interrompi o raciocínio dele no final do bloco anterior. Eu coloquei à mesa um assunto sobre o cenário da política nacional. O Lorenberg estava discorrendo sobre um assunto, falando aí a opinião dele sobre ele tinha parado na questão do Banco Central, avaliando aí essa política econômica aí a partir dos posicionamentos do atual
está acabando o mandato agora, presidente do Banco Central. Por favor, continue, professor. Paulo e amigo telespectador, veja, a tese do presidente do Banco Central é combater a inflação ou impedir o crescimento da inflação exatamente sustentado por um viés só, juros altos. Eu discordo disso, eu não tenho a capacidade econômica, técnica como ele tem, mas eu discordo em gênero, número e grau. Sabe por quê? Vou dar um exemplo bem prático. O aumento agora está em 12,5% da Selic. Foi o último encontro no dia 16 de dezembro, teve a última reunião do Copom, liderada pelo atual presidente, e decidiram de levar, que era de 11,5% para 12,5% da Selic. Veja, quando você tem os juros altos, o pequeno comerciante, o pequeno produtor, vai aos bancos, porque ele não tem dinheiro próprio, ele não tem condições de manter oxigenado o seu comércio, a sua produção. Vai aos bancos. E ao ir aos bancos, ele pega um juro alto. Esse custo do dinheiro que ele pega, ele vai ter que repassar para alguém pagar. E repassa onde? Nos produtos que ele comercializa. É simples. Ora, se ele coloca tudo nos produtos que ele comercializa, quem paga essa conta é o consumidor. O pequeno produtor corre ao banco para pegar o dinheiro emprestado, esse dinheiro está alto, um valor alto, esse custo do dinheiro também, para o pequeno produtor, é repassado para os seus produtos. Portanto, amigos, você não combate a inflação com isso, desta maneira. Você está sempre um crescimento do custo de vida. Um crescimento da vida das pessoas com alto custo. Simples. Ok, amigos? Então a gente precisa ter com clareza. Então, os juros altos beneficia quem? Beneficia os bancos. Beneficia os banqueiros. Beneficia aos aplicadores, 1% da população brasileira que aplica na dívida pública, porque recebe um juros muito alto. Percebe, amigos, quem ganha só com juro alto, somente essas pessoas. O mercado ganha com isso, mas a imensa maioria da população, não. E aí volta num outro ponto que eu gostaria muito de provocar a reflexão do amigo telespectador. O governo mandou para o Congresso Nacional reajuste fiscal, pacote fiscal, provocado pelo mercado. O mercado, durante 3, 4, 5 meses, provocou e pressionou, fez um parigato nacional para pressionar o governo para a questão do pacote fiscal. Pacote, traduzindo em miúdo, responsabilidade fiscal. O que é isso? Gastar menos, cortar gastos. Só que tem um problema, amigos, aí. Qual é o problema? Todo Estado brasileiro e qualquer Estado tem necessidades. A população tem necessidades. Essas necessidades, de uma forma ou de outra, terá que ser contemplada. Ainda que não toda, mas grande parte disso. Se tem que ser contemplado, você vai o quê? Provocar você não vai conseguir cortar os gastos. Ao contrário, vai gastar mais do que arrecada. Para provocar o amigo telespectador, amigos, você conhece um estado só, um país só, que gasta abaixo do que arrecada? Não precisa ficar preocupado, não. Você não vai encontrar. Nenhum estado do mundo gasta abaixo do que arrecada ou gasta o que arrecada. Sabe por quê? Por causa dessas questões que eu mencionei. Todo estado tem necessidades, tem vontades, tem desejos, tem interesses que têm que ser contemplados. Por isso você vem a alta dos gastos do governo. Sempre foi assim. Só que tem um problema. Nós tivemos no parlamento, agora muito recente, ainda está em briga, da questão da reforma tributária, que o Congresso não discutiu a reforma tributária como deveria.
Por quê, amigos? Vou provocar a reflexão do amigo telespectador, Paulo. Quando você faz na sua casa, no seu apartamento, reforma, você vai fazer o quê? Você vai uniformizar a sua casa. Você vai uniformizar o seu apartamento. Você vai trazer melhorias no seu apartamento, na sua casa, para que você se sinta confortado. Não é isso, amigos? A reforma tributária, que o parlamento não trouxe discussões devidas para a reforma tributária. Sabe por que não trouxe? Porque não atacou o que deveria atacar, que é a desigualdade na cobrança de impostos. Traduzindo em miúdos de novo. A pessoa que recebe salário mínimo, quase 50% do que ele gasta é em impostos. Traduzindo em miúdos, amigos. Uma pessoa que recebe o salário mínimo, ele gasta tudo. Mas do que ele gasta, quase 50% é de imposto. Aquele imposto de consumo, aquele imposto de serviço. E o que é mais grave, se você pegar o Canadá, Japão, Estados Unidos, todos os grandes países do mundo estão, se você pegar uma lista, estão lá embaixo na cobrança de impostos de consumo. Sabe onde o Brasil está? Em terceiro lugar. Primeiro é a Hungria, segundo a Grécia, terceiro o Brasil. Cobra muito imposto de consumo quando não deveria fazer, deveria fazer igual os outros países grandes, Alemanha, Estados Unidos, Japão, que estão lá no último. Onde que deveria cobrar impostos? Sobre dividendos, lucros, que é onde os Estados Unidos cobra, o Japão cobra, Canadá cobra, Alemanha cobra. Nessa lista de cobrança de dividendos, esses países que eu mencionei estão em primeiríssimo lugar. Sabe onde que está o Brasil? Em último lugar dessa lista. Por isso, por conta disso, que nós temos um país desigual, não apenas na sociedade, não apenas social, não apenas econômico. Um país desigual na cobrança de impostos. E alguém, o telespectador, como acompanha todos nós muito tempo, e ele acompanha a vida econômica do país, eu vou dar um exemplo. Temos aqui a água. Vamos imaginar que eu recebo um salário mínimo e o Paulo seja alguém que recebe R$200 mil por mês. O Paulo consome a água assim como eu consumo. Vamos imaginar que o imposto dessa água é R$1. Ok, amigos? Esse R$1 para o Paulo não vai significar coisa nenhuma. Ele ganha R$200 mil por mês. Não tem menor importância, não vai fazer nada. Agora, R$1 para mim, que eu recebo salário mínimo, faz uma falta tremenda. Eu posso juntar R$1 daqui, R$1 dali e comprar um pão para os meus filhos. Percebe a desigualdade na cobrança de impostos e que, infelizmente, o Parlamento, o Congresso Nacional, não esteve atento a isso. Ok, está aí a explanação do professor Lorenberg Alves quanto a esse cenário de 2024 na política e economia nacionais. Boca, como é que está o tempo aí do bloco para eu me nortear aqui e dar as coordenadas? Só para eu saber aqui. Então tá. O Opinião, nesse 30 de dezembro, está aqui falando sobre essa conjuntura econômica, por exemplo, e política também nacional, né? O Lorenberg, olha só, eu vou fazer, vou dar minha explanação aqui, não é? Meu ponto de vista de jornalista que lê, que acompanha, tem opinião formada. As opiniões necessariamente não são definitivas, porque a gente só não muda de opinião quem não tem opinião, né? Eu tenho opinião, eu estou convicto dela. Assim, eu avaliando o que o Lorenberg está falando, algumas coisas eu concordo, outras, entretanto, eu discordo, mas com veemência, porque
eu avalio da seguinte forma. Quem é o mercado? O mercado somos todos nós. O mercado é do seu Zé, da lojinha da esquina, ao grande mega empresário, não é? Que tem commodities, que trabalha com de olho, inclusive, nas bolsas de valores. Bom, o estado econômico pelo qual passa o país, na minha avaliação, é inteira responsabilidade do governo federal, do governo central. Esse governo central, essa gestão do Luiz Inácio Lula da Silva, que começou em 2023, ela está com o déficit trilionário já, para você ter uma ideia, que é a dívida, não é? E quando o governo tem pouco a oferecer em termos de respostas, em termos de serviços, em termos de benefícios, e tem uma equipe econômica com esse afã de taxar, criar imposto sobre tudo, olha a reforma tributária que está lá, está todo mundo reclamando. Os governadores, principalmente. Eu não estou falando de Mauro Mendes, aqui de Mato Grosso, que tem reclamado com veemência, não. Estou falando de todos têm pontos de reclamação. Aí um com os mais veemência, outros mais contidos. Os mais contidos são os ligados ao espectro ideológico do presidente, que é do PT, que está governando o país hoje. Por que eu falo que a culpa é do PT, que a culpa é do lulopetismo, o lulapetismo, ou do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o mestre, é o chefe, e a imagem e semelhança dele é o governo dele. Nada acontece sem o aval do Lula. Por exemplo, é um governo perdulário, altamente e irresponsavelmente perdulário. Um governo que não pensa em economizar, não pensa em conter gastos. Quando fala em conter gastos, é trocar 6 por meia dúzia. Nada até hoje foi apresentado, e nada mesmo foi apresentado de prático para redução de gastos, que poderia começar por ele mesmo. Ele, criticava o cartão corporativo do ex-presidente, não é o que sempre falava que conseguiria resolver muita coisa logo no começo da sua gestão, que está já no segundo ano. Então, já passamos da metade da gestão dele. Perdulário porque é o que mais viaja. Lula passou grande parte desses 2 anos, dessa metade do mandato dele, gastando em viagens, ele e a sua esposa, de forma desnecessária. Paulo, o presidente tem que fazer as suas relações internacionais. Concordo, mas há formas e formas de fazer, sem ter que gastar essa dinheirama toda. Olha, isso é só um exemplo. Olha a quantidade de ministérios, para 40 ministérios. Cada estrutura ministerial, cada ministério, cada pasta tem uma estrutura. E é dinheiro público que vai ali e a rodo. Ou eu estou mentindo? Veja que eu não estou entrando pelo lado técnico, genuinamente técnico. Por quê? Porque aí eu teria que ser um economista, um bom economista, para me debruçar sobre as nuances dos números, por exemplo. Eu estou tendo a percepção de um jornalista que acompanha, que noticia, que vê e que entende que isso não está certo. Se você disser para mim que isso aqui é uma panela de pressão, não, isso aqui é um copo. E tem certas narrativas vindas do governo que querem fazer a gente enxergar coisas que não existem. Então, assim, é taxar isso, é taxar o povo, taxa as compras, taxa as viagens, taxa a aposentadoria. Estão querendo meter a mão no BPC, que é o benefício concedido
às pessoas que estão precisando, que estão em determinado momento da vida ou precisando desse braço do Estado. Bolsa Família, cortou não sei quantos milhões de pessoas. Então, assim, gente, minha gente, não é? Como eu posso creditar, ou seja, dar crédito a um governo como esse que não pensa em outra coisa senão em gastar? Está pensando agora em comprar um avião de R$ 1,5 bilhão de reais. Eu falei, pensando porque não concretizou ainda. Dependesse da Janja, que é a esposa do presidente da República, teria feito essa compra já. E ela será feita, se não por esse valor, mas por um valor altíssimo, quando não precisaria nada disso. Não precisaria. Então, sabe, são coisinhas miúdas, entre aspas, não é? Ministério grande, o tal as tais das emendas, né? O tal do fisiologismo que existe, a gastança com o fundão. Então, isso tudo que está escrito na lei, tem que fazê-lo, mas tem o quê? Um Congresso, cuja base significativa, parte da base, é governista. Por que não movimenta-se para promover essas mudanças aí que beneficiam o povo? Aí, mas o Banco Central, o Campos Neto fez o que fez e está fazendo o que fez, e esse último aumento para 12,25% da taxa Selic teve inclusive o voto do chamado Galípolo, que é aquele indivíduo que tende a ser o novo presidente do Banco Central, que está fazendo parte do conselho, que é indicado por Lula. Quer dizer, o próprio indicado por Lula, ele está ali tendo a percepção e receberá uma pressão muito grande quando o Campos Neto sair do contexto, sair do cenário. Por quê? Porque ele ou faz o que o rapaz do IBGE está fazendo, que é um petista, que é um indicado pelo PT, maquiando ou tornando as coisas não tão claras assim. Ora, por que esse desemprego que o Lorenberg falou, que a taxa de desemprego está caindo? Porque, e aí eu devo tomar muito cuidado ao dizer isso, porque eu não vou colocá-las como líquidas e certas, não é? Informações de bastidores dão conta de que os números que estão sendo divulgados do IBGE compreendem um total, um contexto, um universo de pessoas, de população, que não corresponde ao total. E aí, com base naquilo que é apurado, que é divulgado, se aplica os números, aí os números acabam sendo, de alguma forma, já vou para o intervalo já, os números acabam dando aquilo que beneficia uma parte, não é? É simples de entender e não é difícil de duvidar. Eu não vou dar como líquido certo, porque eu tenho 2 pés atrás com relação ao presidente do IBGE e também esse que está entrando, o Galípolo, lá no Banco Central. Só quero explicar que a taxa de juro alta, se não fosse ela, inclusive, esse dólar que estava agora há pouco a 6,20, esse dólar estaria já a 7, 7 e pouco. E estará a 7, 7 e pouco agora ainda no primeiro semestre de 2025, conforme analistas, não é? Então, não adianta criticar o mercado. O governo tem que fazer o dever de casa, economizar, gastar pouco, saber bem aplicar, e não essa gastança desenfreada aí e querendo taxar o povo do jeito que está fazendo. Então, por que eu acho que a culpa é, primeiramente, prioritariamente, do gestor número 1? Por conta disso, porque ele se recusa a ceder no que diz respeito a conter gastos. Por exemplo, né? Ademais, tecnicamente falando, eu não posso entrar mais a fundo porque eu não tenho toda essa bagagem de economista técnico, não é? Eu tenho a bagagem de economista, de jornalista, de quem faz economia, de quem vai para o mercado. Olha só o preço das coisas do supermercado. Olha a picanha, cadê a picanha? Cadê as coisas? Está tudo absurdo, minha gente. Então, eu acho que tem que ser em homenagem à verdade, a gente tem que dizer as coisas como elas são. Torço ainda para que ele se reerga, se restabeleça. Desse jeito que está aí, não vai rolar. Não vai rolar, porque
com essa gastança aí. Dependesse do Lula, ele imprimia dinheiro. Ele já falou isso, imprimia dinheiro. Pegar dinheiro da reserva lá e como se fosse fácil isso. Bom, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas o professor Lorenberg e eu, a gente volta já já após o intervalo. Um instante só. Ok, cá estamos de volta, programa Opinião nesse 30 de dezembro de 2024. Estamos aqui, professor Lorenberg e eu. Eu posso mudar de assunto aqui, Lorenberg? Eu queria só dar uma pincelada, a gente tem pouco tempo, inclusive, nesse último bloco, para falar de algumas situações de 2024. Por exemplo, as eleições municipais. Vamos pegar aqui no Mato Grosso, vamos ficar aqui no nosso estado e, notadamente, Cuiabá, Várzea Grande. O Lorenberg já fez várias análises aqui ao longo do próprio percurso, né, do pleito, mas eu queria, para fechar, esse ano trouxe algumas surpresas e trouxe um recado vindo diretamente das urnas. Eu queria, Lorenberg, que você conversasse com o nosso telespectador, esse telespectador que acompanha sempre o Lorenberg aqui no Opinião, os artigos do Lorenberg lá no Jornal A Gazeta, o Lorenberg dando opinião nas rádios, por onde ele vai. Que recado que é esse que veio das urnas, onde partidariamente parece que a direita, e em especial o Partido Liberal no Mato Grosso, parece que levou a melhor. Mas que recado que fica isso, considerando um 2026 que se avizinha? Paulo e amigo telespectador, veja, se nós pegarmos os resultados das urnas de 2024, nós vamos encontrar exatamente esse quadro. 60 municípios ou 60 prefeituras foram conquistadas pela União Brasil, que dá mais ou menos 30,2%, 30,3% da população mato-grossense, mas o número de 60 municípios. Em segundo lugar, o PL com 22 municípios, entre eles 3 grandes municípios, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que dá mais ou menos aqui 47,2% do conjunto da população. Aí vem o MDB com 18 prefeituras. Aí vem o PSB com 15 prefeituras e com 12 prefeituras os republicanos. E aí vem 2 partidos, entre os quais o PSDB, com 4 prefeituras e 4 ou 5 partidos com uma prefeitura só. Inclusive o Novo com uma prefeitura só. Inclusive o PT. O PT não teve nenhuma prefeitura? Não, o PT não fez prefeitura nenhuma aqui no Mato Grosso. Fez no Brasil todo, que foi 257 prefeituras no Brasil todo, todos, entre essas prefeituras conquistadas no Brasil todo, uma capital. Ok, amigo? Se nós pegarmos esse resultado das urnas, nós vamos encontrar aí só partido de direita, nenhum de esquerda. Aí alguém pode lembrar, mas professor, o PSB não é um partido de esquerda? De fato, o é. O partido PSB é, de fato, um partido de esquerda. Porém, as pessoas que dominam o PSB não são de esquerda. No Brasil tem muito dessas coisas, amigos. Quando alguém fala de esquerda, de direita, eu fico com um pé atrás. Porque ele está falando, eu não sei do que ele está falando. Sabe por quê? O partido é uma coisa e as pessoas que compõem esse partido é outra, muito diferente. O PSB é um partido de esquerda, ou para quem quiser, de centro-esquerda. Mas o presidente regional do PSB não o é de esquerda. E eu estou me referindo exatamente ao futuro presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi. Não é alguém de esquerda, é de direita. A prefeita de Cáceres, que foi reeleita, também não é de esquerda, mas está num partido de esquerda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Trocando em miúdos, União Brasil é um partido de direita, o PL é um partido de direita, republicanos de direita. Então, ou seja,
as eleições de 2024, igualmente de todas as eleições anteriores no estado de Mato Grosso, foram dominadas por partidos de direita. Simples assim. Não é o recado da urna de 24, sempre foi desse jeito. E se o amigo for muito mais atrás nos anos, nós vamos encontrar partido de direita. Vamos encontrar, por exemplo, em 1950, dominado pelo partido de direita. Nós tínhamos dois grandes partidos de direita à época, PSD e UDN. Os dois, aliás, no estado de Mato Grosso, de 47 a 65, durante todo esse período, revezava, porque naquela época não podia ser candidato à reeleição, revezava, ora o PSD, outra hora a UDN. Né? O médico... Então, revezavam isso. Fernando Corrêa da Costa é da UDN, portanto, um partido de direita. Arnaldo Esteves de Figueiredo, do PSD, portanto, partido de direita. Então, você revezava entre os partidos de direita para administrar o Estado. Esse período acabou, mas continuando tendo governadores, tendo prefeito das principais cidades controlada pelos partidos de direita. Veja o que eu estou falando. Partidos, não as pessoas. Então, o resultado das urnas, que recado que foi dado? Mudança, mas o que mudança que nós temos? Vamos pegar, por exemplo, a Câmara que vai tomar posse, a legislatura do dia 1º de janeiro. Extraordinário. A população elegeu 8 mulheres. É um fato inédito, amigos, fantástico. 8 mulheres no Parlamento Municipal de Cuiabá. Fato fantástico. Só que em Rondonópolis, uma cidade próxima de nós, um grande município, não elegeu nenhuma mulher. Várzea Grande, uma só aparece? Não. Várzea Grande foram Acho quantas? que foi uma ou duas. A Rose Prado? Acho que uma ou duas. Então, amigos, percebe que o que nós falamos de mudança não foi necessariamente mudança para o conjunto do eleitorado. Até porque a decisão do eleitor para um integrante do parlamento, para o integrante do legislativo, se dá de forma diferente do executivo. Muitos eleitores escolhem no caminho da escola. No caminho da escola, muitos eleitores. Pega aquele santinho, pega o número e vai votar. Ou seja, não houve uma discussão entre os eleitores para decidir o retrato que ele quer dentro tanto de um parlamento municipal, quanto de um parlamento estadual, quanto de um parlamento federal. Porque não é dessa maneira que decide o eleitor. Infelizmente, deveria ser, mas não o é. Mas não devemos perder de vista que 8 vereadoras em Cuiabá é um número simplesmente fantástico. A pergunta que eu vou fazer sempre, e aí é uma pergunta de provocação no bom sentido, para a pessoa refletir, será que nós vamos repetir esse número, pelo menos um número significativo de mulheres nas eleições vindouras para o município de Cuiabá? Será que nós vamos pegar esse retrato e levar para a Assembleia Legislativa? Aliás, a Assembleia Legislativa tem uma única representante feminina, já há algum tempo. No Congresso Nacional, entre as 8 deputadas federais de Mato Grosso, o retrato de 2022, foram eleitas... Entre os 8 deputados federais. Isso, os 8 falou deputados. as 8, né? Como se fossem 8 mulheres. Não, entre os 8. Os 8 deputados federais, só 2 mulheres foram eleitas. Assim mesmo, uma, no meio do caminho, infelizmente, veio a falecer. Então, só apenas titular, uma. Aí alguém fala, mas professor, tem a deputada Gisele. Ela é suplente de deputada federal. Ela não é titular. O titular é o Fábio Garcia. Portanto, nós temos como titular apenas uma mulher no universo de 8 integrantes. Que é Coronel Fernanda. Que é Coronel Fernanda. 8 integrantes, uma só. É pouco pelo tamanho da população mato-grossense, pelo tamanho do eleitor feminino, que o eleitorado feminino é maior do que o eleitor masculino, deveria ter uma representação
maior a meu juízo e de acordo com a minha análise. Mas, infelizmente, o termômetro de uma disputa eleitoral não é o mesmo termômetro das disputas eleitorais que virão e também não é o mesmo termômetro das disputas eleitorais passadas. Eu quero só aproveitar que o Lunemberg citou aí os vereadores e as 8 vereadoras aqui da próxima legislatura em Cuiabá. Vou passar a relação dos que foram eleitos aí, né? Entre os que ficaram e os novatos. A Samanta Iris, do Partido Liberal, é esposa, inclusive, do prefeito eleito, que é o Abílio, né? Foi campeoníssima de votos. Teve muito, mas muito, bateu recorde, não é, de votos aqui. Eu não tenho aqui, não, exatamente todos, eu tenho a sequência apenas, vou ficar na sequência que o tempo está acabando do programa. Então a Samanta, a vereadora Samanta, foi a número 1, a que teve mais votos aí, seguida pela Maísa Leão, reeleita, a Samanta novata, Maísa reeleita. Aí teve o Alex Rodrigues, do PV, a Maísa é do Republicanos, aí vem o Alex Rodrigues do PV, outra mulher, Paula Calil, que inclusive nessas conversas aí para ser a presidente do partido. Tem uma conversa lá, o pessoal do Bloco das Mulheres, querendo um bloco, enfim, aí tem outro grupo paralelo, essa conversa está truncada lá. Mas é isso que é a Paula Calil, vem na sequência, Cezinha Nascimento, reeleito pela União Brasil, Hilde Taques, do PSB, novato, a Michele Alencar, do União Brasil, reeleita, a Maria Valone, novata, do PSDB, ela, esposa do deputado Carlos Avalone. Aí vem Macrian Santos, do MDB, reeleito, o Tenente Coronel Dias, do Cidadania, eleito pela primeira vez, ou seja, novato. E aí vem doutora Mara, do Podemos, novata, Adevaí Cabral, reeleito pelo Solidariedade, Dilemar Alencar, reeleito pela União Brasil, policial federal Rafael Renali, novato, né, eleito pelo PL. E aí tem também o Eduardo Magalhães, que é reeleito do Republicanos, o Cássio Coelho, do Podemos, reeleito, Demilson Nogueira, do PP, também reeleito, Dídimo Vovô, PSB, reeleito, Chico 2000, PL, reeleito, a Sargento Joelson, do PSB, também reeleito. Aí vem 2 mulheres na sequência aqui, que são novatas, tanto a Baixinha Giraldelli, do Solidariedade, como a Catiúcia, do PSB, ambas novatas. Aí na sequência tem o Mário Nadaf, do PV, esse reeleito, o Marcos Brito, do PV, reeleito. Aí tem um novato aqui, dos eleitos, né, o Daniel Monteiro, do Republicanos, Jefferson Siqueira, reeleito, do PSD, e o Wilson Quero, do PMB, esse também reeleito. Esses são os nomes aí. Eu tenho que encerrar o programa agora. Não antes, sem dizer para você que eu fico muito comovido e feliz por ter estado com você nesse ano de 2024 aqui, comandando o programa Opinião. Nós estaremos, porque amanhã é dia 30, amanhã é dia 31, amanhã vocês vão ficar aí com a programação da Rede TV, a Rede Nacional vai ocupar esse espaço aqui, não teremos o programa Opinião, não é? Então, amanhã e também dia 1º, a Rede TV estará com programação nacional aqui e nós só voltaremos na quinta-feira, dia 2 de janeiro, com o programa Opinião aqui, como sempre, abrindo nosso ano de trabalhos de 2025 aqui. Então, eu espero que você tenha uma boa virada de ano, que você comece pensando positivo, promova a harmonia, pratique a empatia,
despeje amor, celebre os amigos, curta a sua família. Eu vou curtir minha mãe, que é o símbolo máximo da minha família, até porque daqui a pouquinho é aniversário dela. E eu amo o ano inteiro, o tempo todo. Ame seus próximos aí, seus amigos, enfim. Lorenberg, obrigado por ser meu parceiro aqui, por ser meu professor também, meu companheiro. Obrigado por ter estado comigo nesse ano de 2024. Gratidão para você, por você, e obrigado, perdão por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito, tá? Eu estou sempre à disposição aqui, sou muito grato por você existir e também por ser meu parceiro aqui. Obrigado, feliz ano novo para você. Você também, Paulo. Eu uso as palavras suas como minhas para agradecer o momento que eu passei durante todo esse ano. E um grande e um feliz ano novo para todos os nossos telespectadores. Amém. Que Deus tome conta dos seus passos nesse novo caminho que começa agora, nesse novo ano. Feliz 2025. Muitas coisas boas e muita saúde, muito Deus e muito tudo de bom na sua vida. Até dia 2, então, ao vivo aqui. Fica bem, fica com Deus também. Parabéns aqui, feliz ano novo, minha turma, minha técnica aqui, minha equipe do Opinião aqui, pessoa da Caroline, do Boca e de toda a turma aqui. Obrigado por vocês também estarem conosco aqui nesse programa. Obrigado a toda a turma aqui. Eu não vou dizer o nome de todos porque é muita gente e eu tenho que encerrar o programa agora. Mamãe, eu te amo, feliz aniversário, viu? Feliz 2025. Fica bem, fica com Deus também.